Você que está conosco aqui, tome sua Bíblia, vamos para Apocalipse 13, segunda parte, e vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito de uma besta que emerge da terra. Ontem começamos a estudar esse capítulo e hoje vamos concluí-lo. Começamos com o verso 1. Ontem estudamos esse tema. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ontem nós identificamos esta besta como sendo Roma, em suas duas fases, papal e imperial. Agora, quando terminamos a primeira besta, o texto sobre ela, a partir do versículo 11, nós temos uma segunda besta. Para ser mais claro, em Apocalipse você vai encontrar 4 bestas. No capítulo 11, você tem uma besta que sobe do abismo. No capítulo 13, uma que sobe do mar e outra da terra. E no capítulo 17, uma besta escarlate. Falaremos um pouquinho mais desse capítulo 17 mais para frente. Versículo 11 então. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro no Apocalipse é uma alusão a Cristo. Então esse poder que se levanta, ele tem a aparência religiosa. Ele parece o cordeiro, mas ele fala como o dragão. Quem é este poder? Há muito tempo, os estudiosos têm interpretado como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Não é a maioria dos estudiosos que chegam a essa conclusão, mas eu concordo com ela, e vamos apresentar alguns motivos pelos quais eu concordo que os Estados Unidos estão aqui representados por esse poder. Primeiro, porque esse poder, ao contrário da primeira besta, ele surge da terra. E se nós identificamos o mar como sendo povos, nações, multidões e línguas, se nós entendemos que a primeira besta surgiu no velho mundo, um local densamente povoado, este segundo poder tem que surgir de um local pouco povoado. E que nação achava-se em ascensão por ocasião da prisão do Papa em 1798? Certamente os Estados Unidos da América do Norte. E você conhece um pouco da história dessa nação. Em 1620, numa quinta-feira do mês de novembro, os pais peregrinos, como são chamados, liderados por John Robinson, eles estavam aportando às praias do que hoje nós chamamos o estado de Massachusetts. Eu visitei o local exato onde eles aportaram em 1620. Fica ali no Cape Cod, no estado de Massachusetts. E ali você encontra hoje uma pedra, e nessa pedra está cunhado a data 1620, uma alusão à chegada dos pais peregrinos. Ali também foi construído um imenso farol, chamado Farol dos Peregrinos. É um monumento que homenageava ou que homenageia a chegada dos pais ali. Você sabe que esses cristãos estavam sendo perseguidos na Europa no século 17, ainda dentro da supremacia papal. E eles pegaram uma velha embarcação chamada Speedwell, lá nas praias da Holanda, e eles começaram a sua extraordinária travessia do Atlântico. O certo é que esse barco era muito velho, e quando eles chegaram na Inglaterra, o barco precisou ser trocado, e numa cidade inglesa chamada Plymouth, eles deixaram o Speedwell e pegaram o Mayflower. E foi com esse barco, Mayflower, que eles vão cruzar o Atlântico em 102 pessoas. E quando eles chegam, nesta quinta-feira de novembro, nas praias desse que viria a ser os Estados Unidos da América do Norte, eles ali começam a estabelecer
uma nova nação. Vinham fugindo das perseguições papais. Então agora eles tinham apenas um ideal. Eles queriam uma clara separação entre a igreja e o Estado. E o poder civil e o poder religioso estão muito bem representados nessa besta de 2 chifres. Em 1776, as 13 colônias americanas conquistam sua independência. E esta é a data da independência. E quando a Constituição foi escrita, ela usou a Bíblia como sua base. E já no primeiro artigo da Constituição, ficou muito claro que seria uma nação laica. Eles queriam claramente uma separação da igreja e do Estado. O sonho dos pais peregrinos era um país sem rei e uma igreja sem papa. Por quê? Porque eram pessoas oriundas da Europa, fugidas da perseguição papal. Todos os presidentes norte-americanos têm o mesmo discurso: separação da igreja e do Estado. Olha o que disse Thomas Jefferson: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Todos eles. Eu podia colocar aqui a fala de Kennedy e outras falas, o discurso é o mesmo. Kennedy dizia: como um católico, eu não falo em nome de minha igreja, quando falo como presidente. E nas coisas da nação, a igreja não fala por mim. Ou seja, a igreja é uma coisa, o Estado é outra. 2 chifres, liberdade civil e religiosa. Agora, a história começa a mudar no cenário. Versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora o quê? Curada. Quando a ferida mortal, que foi a prisão do Papa em 1798, estiver curada, o sinal da cura é que os Estados Unidos estarão levando o mundo a adorar o papado. Então, se alguém ensinar para você que a ferida já foi curada, ou curada em 1929, e por que há uma alusão a 1929? Porque no dia 7 de junho daquele ano, Benito Mussolini assinou o Tratado de Latrão, e ele recebeu esse nome porque foi assinado ali na igreja de São João de Latrão, ou San Giovanni in Laterano, como chamam os italianos. E o que fazia esse decreto? Ele indenizava a igreja romana pela prisão do Papa em 1798. Ele devolvia os 44 hectares de terra para a igreja, que hoje constitui o menor estado do mundo, o Estado do Vaticano, e onde o Papa hoje desfruta o status de chefe de Estado. E indenizou a igreja em 750 milhões de dólares. Então, este Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini, sem dúvida foi importante no processo de restauração da ferida, mas não quer dizer que ela aí foi curada, porque a profecia diz que quando ela estiver curada, toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta, e isso não está acontecendo ainda. Então a igreja adventista entende que nós estamos num processo de cura. A ferida está sendo curada, e 1929 foi uma data importante. Assim, a profecia aponta que haverá uma união entre Vaticano e Casa Branca. Esses 2 poderes estão prefigurados na profecia e eles vão se unir. Bom, isso não é difícil entender hoje, principalmente a partir dos diálogos entre João Paulo II e Ronald Reagan. Eles reiniciaram as relações diplomáticas que haviam sido rompidas. E quando eles tiveram esse encontro na Casa Branca, a revista Time, que é uma
uma revista de grande circulação nos Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 92, trouxe como matéria de capa o encontro do Papa com o presidente norte-americano. E a matéria chamou-se A Santa Aliança. Até parece profecia se cumprindo, né? E a revista Time nada tem a ver com religião, mas a Santa Aliança. Ellen G. White escreveu, aqui comeu um pouco do texto, não sei porquê, mas isso é grande conflito, me parece 558. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender Sião sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob esta influência, ou a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da liberdade religiosa ou da consciência. Ellen G. White disse claramente que o ecumenismo é a junção do espiritismo, o catolicismo e o protestantismo que se apostatou. Interessante, quando olhamos para o Brasil, qual é o país, ou o maior país em número de espíritas do mundo? Qual? O Brasil. Eu visitei a casa das irmãs Fox, onde nasceu o espiritismo moderno. Ali estão as ruínas do fundamento. Se construiu uma casa em cima daquelas ruínas e a Sociedade Espírita Mundial colocou ali uma placa. Aqui, nesse local, iniciou-se o espiritismo moderno. Isso veio para o Brasil? E o Brasil é hoje o maior país espírita do mundo? Qual é o maior país católico do mundo? O Brasil? E qual é o maior país adventista do mundo? O Brasil? Então eu acho que nós estamos na profecia, meu amigo, porque está tudo aqui. Algo extraordinário vai acontecer nesse país, envolvendo os brasileiros. E sem dúvida não é por coincidência que o brasileiro é tão bem aceito no campo missionário, como uma pessoa pacífica, uma pessoa do bem, etc. Pois bem, o que eu destaco nesse texto é que esta tríplice união, o movimento ecumênico, ele vai ter como base duas pseudodoutrinas. Ellen G. White diz claramente, a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Hoje, as religiões podem apresentar variações, mas em sua maioria, elas acreditam na imortalidade da alma. O brasileiro acha que ele tem uma alma. E você sabe que isso não é teologia, isso é filosofia, isso vem de Platão, dualismo platônico. A alma está dentro do corpo, o corpo é a prisão da alma e por aí vai. Pois bem, tem gente que acredita que a pessoa quando morre, a alma se liberta e já vai para a glória. Outros acreditam que ela se reencarna. Vai passando de reencarnação, e se não foi boa na reencarnação anterior, ela paga na próxima. Outros acreditam que já vai para um local, um purgatório, um limbo, e ali há um processo de purificação. Amigos, nada disso existe. A Bíblia resume muito claramente, quando alguém morre, ele está dormindo, ele não tem consciência, e todos nós, se morrermos, vamos acordar em dois momentos, ou você acorda na volta de Jesus, ou você acorda depois em companhia do diabo, mais uma multidão depois do milênio. Em qual você quer ir? Já escolheu? Eu não quero ir nas duas, quero ficar vivo até lá. Mas se tiver que morrer, se prepara para a primeira, porque a segunda vai ser terrível. Só isso. Mas a imortalidade da alma está enraizada na teologia da maioria de nossas igrejas. E o outro erro
a santidade do domingo. Eu falei um pouquinho para vocês sobre isso ontem, e esses 2 pontos serão o elemento aglutinador para o ecumenismo. E hoje, a maioria das igrejas acredita que o domingo deve ser santificado e não o sábado. Lamentavelmente, sem nenhum texto da palavra de Deus. Por isso, nós não vamos nos unir nesse movimento ecumênico, porque ele é falso, porque os seus pressupostos são falsos, porque eles vão se unir principalmente através de 2 erros, e nós vamos ficar sempre do lado da palavra de Deus. Mas o ecumenismo está caminhando, e o verso 16 e 17 dizem assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós temos um decreto, chamamos de decreto dominical. Ontem eu falei para vocês sobre essa encíclica de João Paulo II, o Dies Domini, o dia do Senhor. Ou seja, o mundo vai caminhar na direção de um decreto dominical, e isso vai começar nos Estados Unidos. Esta será a primeira nação a lançar esse decreto de uma forma nacional. Por isso, essa segunda besta do Apocalipse 13 vai levar as pessoas a adorar a primeira besta. E como ela faz isso? Impondo os dogmas do catolicismo. E um deles será a santificação do domingo. Bom, existem vários estados americanos onde já existe a lei dominical. Ela não é nacional ainda. E mesmo em alguns estados onde já existe a lei, não é respeitada. Mas chegará um momento em que ela será completamente nacional e respeitada. E você não precisa ir longe. O próprio Brasil já está estabelecendo também suas leis dominicais. Eu fui criado no Espírito Santo e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo já tomou um voto para que todo o comércio não abra no domingo. E existe uma briga muito grande entre os comerciantes e a Câmara, mas ali está, eles já tomaram esse voto. Isso vai chegar a níveis mundiais. E quem não acreditar que o domingo é um dia santo, quem não aceitar essa legislação, a Bíblia diz que ele não vai poder comprar e nem vender. Aí vem um outro detalhe. Nós vamos então ter 2 sinais: o sinal de Deus e o sinal da besta. Aqueles que estão leais à Bíblia, à lei de Deus e ao sábado, recebem o selo de Deus. Aqueles que ficam com o falso sábado ou domingo, receberão o selo da besta. Então, quando o Apocalipse fala sobre o selo de Deus e o selo da besta, tem a ver com a lei de Deus, e especificamente com o 4º mandamento. Então, obedecer toda a lei, inclusive o sábado, nos prepara para receber o selo de Deus. Agora, quem rejeitar o sábado e aceitar o domingo, estará recebendo a marca da besta. E então, aqueles que rejeitarem a marca da besta, não vão poder comprar e nem vender. Agora, um caixa do supermercado, para vender para um e não para outro, ele vai ter que saber quem é quem. Agora, como é que ele vai identificar as pessoas que têm o decreto, que aceitaram o decreto, e aqueles que não aceitaram? Eu não sei. Isso não está revelado. Pode ser um cartão de crédito? Pode. Pode ser um chip? Pode. Pode ser a digital? Pode. Pode ser a íris do olho? Pode. Pode ser a voz? Pode. Há um monte de possibilidades. Então vamos fazer uma coisa? Não vamos ficar no campo da especulação, porque não está revelado. Às vezes nós paramos para falar sobre um computador em Bruxelas, que tem 3 andares, que agora sim vem um chip, que vai dar um número para cada habitante da Terra. Irmãos, não está revelado. Isso é especulação. Espera para ver, você vai saber logo, logo. Agora não aceita. Porque se você submeter a esse decreto para poder comprar e vender, você está rejeitando um claro assim diz o Senhor. Então não vamos para o campo da especulação.
O que é que vai identificar? Isso não está revelado, nem na Bíblia e nem em Ellen G. White. O que nós sabemos é que aqueles que se submeterem a esse falso decreto, ou um decreto do falso dia, eles terão liberdade para comprar e vender. E nós que não pudermos mais negociar, como faremos para alimentar nossas famílias? Meus amigos, chegará um tempo que nós vamos ter que viver pela fé. Como faremos, pastor, para alimentar nossos bebês? Deus vai cuidar. Você não vai poder comprar e nem vender? Então, certamente, nós teremos que viver um tempo do fruto da terra. E eu, às vezes, fico pensando, irmãos, às vezes achamos que isso está tão distante, né? Que até são coisas para os nossos netos. Versículo 15. Primeiro decreto, dominical. Segundo decreto, verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então nós temos aqui 2 decretos, e eles não estão numa sequência cronológica. O primeiro decreto que aparece no Apocalipse é o de morte. O segundo decreto é o dominical, mas no tempo eles são invertidos. O decreto dominical, ele acontece antes do fechamento da porta da graça. O decreto de morte, ele acontece depois do fechamento da porta da graça. Finalmente, as pessoas que não aceitarem o decreto dominical, a marca da besta, serão decretados como réus de morte. Qual será o argumento para isso? É muito simples. Saiu o decreto dominical, todos os que quiseram abraçar, abraçaram. As igrejas se uniram, e no ápice do ecumenismo, Cristo volta. Que Cristo? O falso Cristo. O próprio Satanás. Ele vai fazer parecer ser o Cristo. Mas pastor, onde é que está isso na Bíblia? Leia em casa, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e você vai ver ali que o diabo vai se manifestar como sendo o próprio Cristo, e ele vai fazer parecer ser o Cristo, vai trazer ensinos como Cristo trazia, fará milagres como Cristo fazia, e vai abençoar todos os guardadores do domingo e dizer que ele mudou a lei. Surgirão em nosso meio, segundo ele, pessoas ressuscitadas, apóstolos ressuscitarão, dizendo-se ser Pedro, Paulo, e eles vão apoiar o falso Cristo, dizendo que a lei foi mudada. E esse será o último ato de engano de Satanás. E enquanto ele está aí professando ser o Cristo, com todos os milagres que ele fará, há um pequeno remanescente que não aceitou o decreto dominical e está denunciando o falso Cristo e apresentando o evangelho eterno contido em Apocalipse 14. Então o mundo vai ouvir esse evangelho, todos vão decidir de que lado ficar, e então quando a última pessoa ouvir do evangelho eterno e tomar sua decisão, fechar-se-á a porta da graça. Qual é o sinal visível de que a porta da graça se fechou? A queda das pragas. Então, quando cair a primeira praga, que serão úlceras malignas e perniciosas, segundo o Apocalipse 16, 2, os ímpios que receberem as pragas, voltar-se-ão para o falso Cristo e perguntarão: escuta, nós não nos unimos numa só igreja? Não existe uma só Bíblia? O Senhor não voltou e não está entre nós? Por que agora dessas pragas, desses juízos divinos? E qual vai ser a resposta do diabo? Porque nem todos se uniram. O Pai está desagradado com alguns que não se uniram. Agora, esses aí que não se uniram, esses guardadores do sábado, se eles forem exterminados, as pragas cessarão. E o que vai acontecer? O decreto de morte. Amigos,
Nós temos muitas coisas na palavra para aprender. Não é tempo de perdermos, não há tempo mais a perder com assuntos periféricos e triviais. Nós temos que nos preparar e preparar nosso povo para aquilo que a profecia revela. Eu termino com esse texto. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida, mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das vilas e cidades, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Você tem medo de alguma coisa? Eu não. Porque os anjos vão estar do nosso lado. Nós só temos uma coisa para temer: o pecado. Isso você tem que temer. Agora, nenhum cenário que se montar daqui para frente, você deve temer. Sabe por quê? Porque os anjos batalharão por nós. Não tema nada do que o Apocalipse ensina. Tema só estar do lado errado. Mas para quem tem Jesus no coração, a vitória já foi conquistada. Porque Cristo é tudo em todos. Nos momentos mais difíceis, Ele vai estar com você. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. O seu pão será dado e as suas águas serão certas, por causa de Cristo. Não confie na sua conta bancária. Não confie nos bens que você possui. Não confie nas coisas que você construiu. Confie em Cristo, porque só Ele é a resposta. Pai maravilhoso, Príncipe da paz, obrigado por Tua presença mais uma vez em nosso meio nesta noite. Obrigado por Tua palavra, que nos é franqueada num país que ainda goza de liberdade religiosa. Obrigado pela certeza da Tua direção na história desse planeta. Obrigado pela companhia dos Teus anjos, nos momentos felizes, nos momentos difíceis. Coloque no coração de cada um que aqui está nessa noite o desejo pelo céu. Que nós entendamos que há um céu a alcançar e um inferno a evitar. Que aproveitemos essa semana para estarmos mais perto do Senhor e mais perto de Tua palavra. E que Tu possas operar em nossa vida as mudanças que tanto precisa para que um dia estejamos na Tua presença. E é em nome de Cristo que nós choramos. Amém.